Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do ConectaCast do Sindlock Minas Gerais. O podcast que conta a história das empresas e dos empresários do setor de locação de veículos. Eu sou o Léo Soares, o diretor executivo do Sindlock, e hoje eu vou mediar esse papo muito legal com dois jovens empresários do setor e que fazem parte de uma sucessão das empresas. Eu estou aqui com José Romero, da Autorede, e eu estou aqui com o Júnior, meu amigo Juninho, da Dinâmica. Antes de começar, eu queria agradecer a Mobility Contabilidade para Locadoras, que é a patrocinadora desse podcast. A Mobility está uma parceria muito longa com o Sindlock, e eu queria agradecer imensamente os meus amigos Rodrigo Santana e Ítalo. E o Ítalo, que é um grande parceiro também da Uniabra. Esse ano de 2025 apresentou acho que mais de 10 edições de palestras sobre a reforma tributária pelo país, contribuindo muito, com muito conhecimento. Então, agradeço muito a essa parceria de sucesso e muito por apoiar esse projeto que é do ConectaCast do Sindlock. Pessoal, sejam bem-vindos e vamos ter um papo muito legal aqui hoje com esses dois empresários. Para começar, eu gostaria que cada um contasse um pouco da sua trajetória, como chegou até aqui nesse momento. Zé, você nasceu praticamente dentro da Autorede, que é uma empresa que começou dentro de uma concessionária. Sim. Conta para nós essa história da Autorede e a sua, quando você começou a trabalhar na empresa. Bom, primeiro, Léo, muito obrigado pelo convite. Um prazerão participar aqui do ConectaCast, do Sindlock. Trazer um pouco dessa experiência, tanto de uma segunda geração aqui numa empresa, quanto também do mercado de locação no geral, que é um mercado interessantíssimo e muito importante no cenário automotivo brasileiro, e espero que o papo seja muito legal, mim também, com certeza. E, bom, o grupo Autorede, que a gente gosta de chamar, ele começou já no começo da década de 90, 92, se não me engano, com meu pai e meu tio começando uma pequena loja de seminovos. Começaram no setor de seminovos, foram crescendo durante muito tempo, entraram no Shopping Portal lá no comecinho, logo quando ele inaugurou, chegaram a ser a maior loja do Shopping Portal, sempre tiveram uma expertise muito grande ali no mercado de seminovos, e eventualmente em 2007, se não me engano, eles tiveram a oportunidade de entrar no mercado de concessionária. Legal. Eles compraram a concessionária Kia, na época, aqui de Minas Gerais, logo depois do antigo dono ter morrido num acidente de carro. O pai dele já era mais velho, né, e não queria tocar o negócio. Então, eles acabaram comprando do pai do antigo dono. Ou seja, foi uma oportunidade de negócio ali para eles. O nosso contador, na época, era contador também da concessionária, apresentou essa oportunidade e eles acabaram encarando esse desafio. Inclusive, foi muito interessante porque, na época, a marca não queria muito deixar eles entrarem como concessionários, porque eles queriam outro grupo já consolidado de concessionários, outras marcas, etc., e não duas pessoas ali do mercado de seminovos, novos entrantes desse mercado de concessionário, que é muito complexo, que tem muitos negócios dentro de um só, mas eles conseguiram encarar esse desafio e ficaram quase 18 anos, se não me engano, nesse mercado de concessionário. E uma montadora com uma cultura completamente diferente. É um negócio completamente diferente de seminovos. Apesar de ser venda de automóveis também, é muito diferente. Completamente diferente. Dentro de uma concessionária, além de você ter a venda dos veículos novos, você tem também venda de seminovos, você tem venda de peças, você tem prestação de serviço. Então, assim, são vários tipos de negócio diferentes dentro de um só. É um negócio muito complexo e que, para um novo entrante sem essa experiência, é um belo desafio. E a locadora nasce de onde? A locadora, ela nasceu de dentro da concessionária. A locadora, ela começou em 2013, com poucos carros ali para serem alugados para os clientes do pós-vendas. Então, o cliente, ele ia lá deixar um carro para fazer um serviço, alguma coisa, para ele não ficar pé, ele ia e alugava um carro na Autorede. Ela começou assim, com poucos carros ali só para atender o pós-vendas, e eles foram vendo que era um bom negócio, foram expandindo, foram crescendo, e acabou se tornando um negócio apartado. E, bom, começaram a andar juntos a locadora e as concessionárias. Eventualmente, nós vendemos as concessionárias que a gente tinha, e hoje em dia, a locadora, que é o nosso principal negócio. Hoje não temos mais
concessionárias e estamos 100% focados na locadora. E o Zé Romero entra onde nessa história? Cara, eu entrei em 2021, não era nem formado ainda. Sou formado em Direito, advogado, com AB e tudo, mas... Eu também sou formado em Direito, mas mesmo, eu não sabia. sem o AB. Sempre só no mercado de aluguel de carro. Meu pai falou, já que você está formando, vai pegar o diploma, faz o AB e passa nesse trem para você, pelo menos, falar que é advogado de verdade. Mas eu entrei em 2021, não era nem formado ainda. Tinha acabado de sair de um escritório que eu trabalhei lá por mais de 3 anos. Fazendo recuperação judicial e falência, fazendo estágio e tudo mais. E entrei lá para organizar a parte jurídica da empresa. Então, na verdade, saí do estágio que eu estava, fui para um outro escritório para trabalhar com societário. Não gostei do tema, não gostei do escritório, resolvi sair de lá bem rápido. E nesse meio tempo, enquanto eu estava procurando outro estágio, eu falei, vou ir trabalhar com você, então, só para não ficar à toa. E estou lá há 4 anos já. Comecei ali organizando os contratos, os processos e tudo mais. Comecei a entrar em outras áreas, contabilidade, administrativa, aí você pega um pouco do comercial e vai indo. E hoje em dia já estou lá há mais de 4 anos. Não, é legal que eu quero contar a gente nesse papo, essa experiência desses 4 anos seu, passando ali por Sindiloc Jovem, passando ali pelo aprendizado todo do mercado dinâmico que é o mercado de aluguel de carros. E aproveitando falando dinâmico, aí eu já queria apresentar, né? E aproveitando, então, apresentar o meu amigo Juninho, né? Que acho que a gente vai contar um pouquinho da história também. Hoje tem um projeto Sindiloc Jovem, mas já teve um Sindiloc Jovem sem ser nomeado, que acho que nós dois entramos. Então, eu já com uma experiência muito maior no mercado, mas conta um pouco da história, porque a Dinâmica é uma empresa fundadora do Sindiloc, inclusive. Léo, muito obrado aí pelo convite. Prazer em conhecê-lo também, Romero. Tá bom? Léo, é engraçado a minha ida para o mercado, né? E meu pai, ele começou o negócio lá atrás, em 75, não me recordo, uma sociedade com o Maninho, que muitos nem conhecem, foi uma das primeiras locadoras de Belo Horizonte. Em 95, eles se separaram essa sociedade. E meu pai praticamente recomeçou. E me convidou para trabalhar com ele. Em 96, eu era menino, eu era mulher. E eu fui ajudá-lo. E sempre fui um apaixonado aí pela questão da informática, achava que eu ia, inclusive, trabalhar nessa área. Já programava em 96, para ter uma ideia, já técnico de manutenção, vamos brincar assim. Você achou que o seu caminho ia ser a área da informática? 100%. 100% mesmo. E no começo era engraçado, porque em 96 a internet estava engatinhando, discada em 90% dos lugares. Computadores a gente não tinha em grandes empresas. E eu, uma criança, um menino, louco com informática. Então eu entrei numa empresa que ela vivia de caderninho, de fichário, de nota fiscal manual, que na época era emitida, todo o controle de carro era feito através de pasta, com a ficha. E a pastinha tinha a chave reserva do carro? Tinha a chave reserva, a ficha lá, a placa do carro em cima, a revisão de 10 mil quilômetros, quanto fez, a data, trocou. Então o controle era todo feito num fichário e pasta. E entrou aquele menino cheio de ideia nova, louco com informática, queria informatizar tudo, queria colocar computador, Excel. Na época, a gente começou até a fazer um sisteminha para locadora de carro em Axis. Eu acho que o Romero não sabe nem o que é isso. Nem talvez o Léo conheça. Uma linguagem de programação? Era uma base de dados da Microsoft. Era um sistema de banco de dados. E você conseguia fazer ali alguns programinhas. E foi um choque geracional, porque meu pai vinha de uma geração anterior, eu de uma geração nova, no meio de uma mudança muito grande no mercado. E, inclusive, eu acho que a gente está vivendo essa nova mudança agora com a inteligência artificial e as mudanças como um todo. E foi bacana, foi muito bacana. No início foi conflituoso, mas eu acho que, por mérito de parte do meu pai, muita habilidade em conversar, em dialogar, em mostrar cultura, e estar sempre aberto a novas questões, pelo menos me dava muita autonomia. A gente conseguiu evoluir e foi dando certo. O Júnior, o seu pai é um cara foi muito protagonista na história do setor. Está falando em empresa
muito tempo. Tanto é que ele foi um dos personagens no documentário que a gente fez contando a história dos 30 anos do Cyndi Lopes. É um convite que eu faço para todo mundo assistir esse documentário. O documentário de 30 anos do Cyndi Lopes conta a história da entidade, mas conta a história do setor em Minas Gerais e no Brasil também. O desenvolvimento foi muito interessante, né, Júnior? A evolução. O documentário está no canal na Web TV do Cyndi Lopes. A gente tem ele, muito legal, um documentário de 1 hora e pouco, muito bacana. É um convite que eu faço para todo mundo que está assistindo. E assim, é uma evolução do mercado. Esse mercado ele mudou muito ao longo do tempo e acho que tem mudado muito, né? Então, acho que é muito legal essa história dele ainda, né? Hoje ele não está à frente da dinâmica, você está 100% à frente, mas ele está sempre lá, né? Léo, está falando isso. Quando ele começou lá atrás, ele conta que eles desbravavam realmente o mercado. Ele conta de um contrato que eles tinham no Maranhão, que era relacionado com a estrutura de Carajás, que seria a duplicação da estrutura da linha de ferro que liga a mina de Carajás até São Luís. E eles ficavam uma manhã inteira para conseguir falar com o preposto lá no contrato. Então, tinha de pedir ligação para telefonista para conseguir falar no final da manhã. Então, era uma atividade extremamente complexa para que se gerisse a distância. E a gente foi vendo a evolução de forma nítida nesse tempo. E quando eu entrei no mercado para hoje, esse mercado totalmente distinto. Antigamente, uma empresa de 1.000 carros era uma gigante do setor. Entendeu? Uma empresa grande era uma empresa de 200 carros. Uma Localiza, nessa época, quando eu entrei, eu me recordo, ela estava em situações financeiras difíceis, complexas, e ela não tinha mais de 4.000 carros, que era o maior do Brasil, né? O mercado mudou muito. Pois o mercado mudou tanto que essa geração do Luizão, pai do Júnior, é uma geração do próprio Saulo Frois, geração de várias pessoas que fundaram ali o Cyndi Lopes. O Luiz Fernando Porto, ele, numa das conversas que a gente teve, ele também, que é um cara antigo, né, apesar de ser de uma geração mais nova, um pouco mais novo, mas assim, a venda da locação, parte comercial da locação, não era hoje a gente vender ali a frota, uma gestão, era convencer o cliente, convencer a empresa que era mais barato alugar o carro do que comprar. Era explicar o que era um negócio aluguel de carro. Se hoje em dia ainda tem um preconceito, muitos caras mais da velha guarda ainda tem um preconceito disso, imagina a década de 70, 80. Cara, imagina. Eu costumo falar assim, que a década de 90 que ela foi uma década que profissionalizou, começou uma profissionalização. Muito também por causa dessa virada tecnológica, né? Porque antigamente, década de 70, 80, o controle realmente da frota à distância devia ser muito difícil. E existe uma característica que é cultural no Brasil. A população, ela tinha um veículo, um carro, como patrimônio, como um bem. Então era comum a pessoa falar, eu vou investir, eu vou comprar um carro. Não enxergavam como um passivo que dá despesa, né? Exatamente. Isso é uma mudança dessa mentalidade. Começou tem até poucos anos, tem 10 anos, né? Antes disso ainda era uma mentalidade muito forte. Isso, e a gente tinha 2 fatores também que eram muito fortes. Era a inflação. Então, acesso a capital era algo complexo e difícil nessa época por causa do período inflacionário, da inflação. E as indexações que eram outras. Então, não se tinha parâmetro de preço, não se tinha parâmetro de nada. Era uma atividade extremamente difícil de se planejar e de se programar. Por isso as margens eram altas. Uma indústria automobilística que ainda não tinha desenvolvido muita coisa, eram poucos modelos, sabe assim, ainda tinham só aquelas marcas tradicionais aqui brasileiras, mercado nacional. Não existia a cultura de venda direta como existe hoje. A gente veio aí também no início da década de 90, como você falou, e foi talvez a época que o pai mais ganhou dinheiro no Cyndi Lopes, era a época de área. A gente não conseguia comprar carro.
Eu lembro disso, eu era criança, eu lembro que... Precificado em dólar. Tudo em dólar, era tudo dolarizado. Tudo precificado em dólar. Você começa numa fase de muita transformação do setor, né? Sua carreira profissional ali no mercado de carros começa ali. Eu entrei num momento pós-estabilização do plano real, o mercado estava se assentando, houveram diversos profissionais da velha guarda, vamos dizer assim, que saíram do mercado com aquela mudança do plano real, com o início de digitalização. Eles não conseguiram se adequar àquela mudança. Por quê? A gente vinha de uma economia instável, com tudo indexado, com difícil, como é que eu falo? Difícil, o nível de informação era muito baixo em relação à cotação de preço, em relação a comparativo de preço. Porque era tudo indexado. Então, hoje você cotava um preço a R$10. Na realidade, era cruzeiro na época. No dia seguinte, já era 11, já era 12. Né? Então, diversos empresários... A compra de um carro hoje ou amanhã faria muita diferença. Diferente de hoje também. Diversos empresários eles tiveram muita dificuldade nessa transição de um período hiperinflacionário para um período estável. Estabilização também real. Né? Exatamente. E eu acho que com a vinda do real, economicamente, o que aconteceu com essa estabilidade, os profissionais que não conseguiram se adequar, não conseguiram se manter competitivos em relação à gestão de custos, as gestões financeiras como um todo, eles acabaram sendo penalizados e não conseguiram competir. Bom, e muitos saíram. E depois nós vamos falar ao longo do papo hoje dessa transição desse momento para o momento que nós estamos vivendo agora. Eu vou perguntar muito para você. Também tem muitas mudanças acontecendo. A gente está vivendo, como a gente está acontecendo, a gente não percebe. Então, se você vai olhar o histórico, a história, você vai ver as grandes transformações. Inclusive, falando desse começo do mercado, por que Minas Gerais e Belo Horizonte, especificamente, ali virou um polo tão forte de locadora? Porque todas as grandes aqui vieram de Minas Gerais especificamente. Eu digo, pelo próprio Lucas ter pensado aqui, isso tem muito a ver com uma entidade chamada Sindlock Minas Gerais. É mesmo? Muito a ver. Essa representatividade que o Sindlock teve nesses 30 anos, e criou-se um ambiente favorável para o desenvolvimento das locadoras, passando pela representação do Sindlock junto ao setor público, né? E aí uma transformação da ABLA a nível Brasil também, que foi importante para se falar da cultura do negócio de aluguel de carros, mas uma entidade muito atuante. Então, hoje a gente deve muito à geração do Luizão, seu Rubens, do Saulo, de empresários que estavam ali, né, seu Milton, que foi o primeiro presidente do Sindlock, o posicionamento que a entidade tem. E aí eu replico também no momento atual. Ela continua tendo um papel muito importante institucional. Às vezes as pessoas acham que o Sindlock é para desconto de carro. Talvez o desconto de carro está lá na 15ª importância que a entidade tem. É o mínimo, né? No setor é o mínimo. Exatamente. Abrir uma porta para o diálogo, principalmente com o setor público também. Exatamente. E não só o setor público, formação também. O Sindlock ele tem um papel na formação de jovens empresários, de empreendedores no setor muito grande. Eu conheço diversas pessoas que começaram a atividade recentemente, inclusive muito que o Sindlock para criar. E o Sindlock foi essencial. Com certeza. No apoio tributário, na questão contábil, na questão... Trazer os parceiros certos ali, os fornecedores certos para o cara conseguir trabalhar bem. Eu quero pegar muito isso que você está falando e já julgar aqui uma pergunta que eu preparei aqui para o Zé Romero. E, na verdade, é o seguinte, são esses desafios que os empresários têm todo dia. Você, especificamente, você assume, começa você contando a sua história, e você assume um papel numa empresa familiar, trabalhando com o pai e com o tio. Que choques que você teve ali? Quais que são os desafios que você teve profissional ali nesse momento de início, de colocar suas ideias? Conta um pouco dessa história, porque ela é muito parecida com de muitas
empresários do setor, muitos associados. Não só do setor, mas de qualquer setor, né? Acontece esse tipo de situação. Mas eu acho que o principal desafio de uma segunda geração entrando dentro de um negócio já existente, consolidado, que roda com todos os funcionários, que fatura e etc., é você chegar com aquele estigma ali de ser o filho do dono, né? De você chegar e eles falarem, tá aqui só porque é o filho do dono. Você também teve isso. E eu acho que essa realmente é a principal dificuldade de você conseguir chegar na empresa e mostrar que você está lá para não só trazer novas ideias, mas principalmente também para aprender com quem já está lá há muito tempo. Acho que esse é o principal ponto ali que me ajudou bastante a criar tanto uma confiança dos nossos colaboradores, quanto também um respeito ali. De não chegar lá, eu era novo, eu tinha 23 anos de idade, não vinha do setor, né, vinha do mercado do direito, escritório de advocacia. Então, chegar lá com uma visão diferente, querendo impor alguma coisa, é muito difícil, vai criar conflito, você não vai conseguir trabalhar bem. Então, a principal coisa que eu fiz foi querer conhecer todo mundo, sentar com todo mundo. Na época a gente tinha concessionária também, então, não só na locadora, mas na concessionária também. Passar por todos os setores, conhecer como que tudo funcionava e pedir para as pessoas me ensinarem. Falar assim, eu vim aqui para aprender com você. Tá aqui há 15 anos, cara, eu tô aqui agora, cheguei hoje. Me ensina aqui como que é o serviço, como que você faz, como que você trabalha, por que isso é assim, por que isso é assado, para realmente aprender do negócio e depois você começar a trazer um pouco da sua visão e o que você pode melhorar. Mas o principal é trazer ali uma visão de respeito aos colaboradores, aos processos já existentes, ao invés de você chegar tentando se impor como, isso aqui é meu também. Não é meu também, é do meu pai e do meu tio, eles que construíram. Pois é. E a relação com eles? Como que foi a cobrança, a entrega para eles? Sempre foi muito boa, graças a Deus, porque eu sei que tem muita gente que tem uma certa dificuldade com isso. Mas tanto nesse ponto ali de respeitar muito as decisões e opiniões deles, eu aprendi a lidar muito bem, fui cavando o meu caminho, mostrando o serviço, mostrando o trabalho, e quando eu precisava, eu queria trazer alguma visão nova, era sempre muito bem embasada, ao invés de tentar brigar no grito, era sempre muito bem embasada, trazendo alguma coisa que realmente fazesse sentido para o negócio, e fui assim, galgando o respeito e ganhando meu espaço lá dentro, e hoje em dia eu vejo isso claramente, fico muito feliz por isso. E minha opinião, ela é muito bem respeitada entre os dois ali, junto da deles, entendeu? Nivelada da deles de quando a gente tem algum assunto para ser discutido sério, etc. A minha opinião, ela é tão contundente quanto. Isso me deixa muito feliz. Até a confiança ela é construída todo dia, né? Foram 4 anos de construção dessa confiança, de respeito, etc., para não parecer só o cara novo que quer trazer ideias, etc., e brigar com a ideia antiga, porque assim você só cria conflito. Tá? Ou seja, o Luizão ficou ali à frente, andando até quando? Léo, eu comecei em 96, início de 97, eu era muito novo. E ficava meio horário que eu estudava, e fiquei meio horário até 2002. Então, até 2002, praticamente, eu trazia novas ideias, mas toda a operação, todo o negócio... Era tipo um estagiário. Exatamente. Eu era estagiário, eu fazia tudo. E é engraçado você falar com relação à cultura antiga, conflito, com o antigo funcionário, porque isso que o José falou é exatamente o que ocorre. No primeiro momento, eu ajudava todos. Eu era realmente um auxiliar. Para aprender e ajudar. Ia dar ducha no posto de gasolina, né, no carro, para entregar o carro. Exatamente, exato. Ia abastecer o carro sem carteira, não pode falar isso. Mas então a gente foi andando desde a parte da lavagem até lá em cima e aprendendo na empresa como um todo. E com o tempo a gente vai adquirindo confiança. A gente mesmo, né? Porque eu era novo, eu entrei. A gente vai adquirindo confiança e os pares, né? O pai, que no caso era somente meu pai, que era sócio, e os demais colaboradores, os demais funcionários vão também adquirindo essa confiança.
E, naturalmente, a gente vai criando esse processo de sucessão. Desde 2005, eu sou muito ativo na empresa. Certo? E já venho assumindo diversas áreas, como a parte operacional, financeira, e por aí vai. Em 2014, 15, mais ou menos, meu pai ele começou a se afastar diretamente da parte operacional e da parte da gestão da empresa. Ficando mais, como a gente brinca lá, um conselheiro, um comercial, porque ele tem um papel fundamental. Eu acho que o conhecimento que ele carrega, o conhecimento que ele traz, a experiência, a visão e a cultura. A experiência é diferente, né? Não, e até o próprio, vamos falar assim, o próprio nome mesmo. Sim. Né? Porque todo setor, você tem os profissionais que são virados, sim, os profissionais que criam o respeito mesmo. Né? A carreira, igual eu falei assim, a confiança vai adquirindo todos os dias, mas o respeito, o nome... Seu nome é a credibilidade. Credibilidade, acho que a palavra estava me faltando aqui, credibilidade. A credibilidade se passa, né? Marcelo Cristiano tem uma credibilidade no mercado. Poxa, o mercado de seminovos, você tem aquele tanto de gente e é um mercado muito complicado. Mercado muito complicado e com muitos problemas. Com muitos problemas. A gente sabe o que eu estou querendo falar. Mas as pessoas que vão criando credibilidade vão criando isso. E o Luizão, por exemplo, com o mercado, com as montadoras, com os fornecedores, com os concessionários, é um nome de muita credibilidade. Você substitui e virava assim, agora não é ele, agora sou eu. Você tem que criar a estrada toda e aparecer correr a estrada toda de novo. Poucos e se colocando ali também. Né? E eu vou falar uma coisa, é insubstituível. Porque são figuras diferentes e eu acho que o papel dele é fundamental até hoje. Hoje ele não participa diretamente da gestão da empresa, vamos falar dessa forma, mas estrategicamente ele tem um papel especial. Por quê? Mesmo não participando, ele dá palpite, ele tem conhecimento de tudo que acontece ali dentro. Então a gente se fala praticamente diariamente. Ele vem a Belo Horizonte, ele não mora em Belo Horizonte mais hoje, ele mora em Ibirité, e praticamente uma vez por semana, e assim, o papel é fundamental. Hoje eu acho que a gente pode dizer que a empresa ainda tem a cara dele. Por quê? Ele conseguiu manter aquela cultura de servir, de estar próximo, de tentar fazer daquilo ali uma família, e de sempre ali para servir o cliente e resolver o problema. Mentor e um conselheiro da empresa. Né? E outra coisa que é muito legal, e aí, muito comum, eu hoje tem mais de 200 associados, converso com muita gente, as empresas são familiares, as empresas no Brasil, né? Mas a gente tem os valores familiares muito enraizados nas lutadoras. E um detalhe, né? Ele é da época do filho de Bigode. Então, o que você falou da confiabilidade, da confiança, a gente aprendeu a isso. Não faça com o próximo, porque você não gostaria que fizesse com você. Então a gente leva isso à risca, e eu acho que talvez seja por isso que a gente tem essa credibilidade no mercado. E que zelar pela credibilidade que ele construiu há mais de 50 anos. Sim. E crédito, com certeza. No passado, eu me recordo disso. Teve uma situação que a gente começou alguns casos no Banco Popular, e eles pagaram os carros, eles fizeram todo o processo, não fazendo isso mais. E assim, praticamente sem assinatura, já estava pago, já estava resolvido, e assim, foi resolvendo-se o processo. Abertura de crédito, então existia-se ali uma confiança. Não era simplesmente ali balanço, relação de faturamento, troca, cliente. Então existia um relacionamento construído ao longo do tempo. Mas, sim, a ABLA, a Uniabla, o próprio Sindiloc fala muito disso, quando a gente está tratando do assunto crédito, das lutadoras, explicando muito. Precisa de ter as informações muito claras, muito bem feitas. Hoje em dia não tem isso de, eu tenho um faturamento por fora. Não é isso. Isso para a locadora que precisa de crédito. O Léo. Mas a história, os bancos conversam com a gente e falam muito disso. O banco, na hora que vai ela conceder um crédito para uma locadora, ela olha
patrimônio, a frota, né, as garantias, Balanço. mas ela olha muito quem está na gestão da locadora. Se tem capacidade ou não de gerir a locadora, de gerir um contrato e desse contrato ter resultado positivo para poder pagar o banco. E para qualquer locadora conseguir crescer, ela tem que ter isso muito bem organizado. Ela precisa disso, porque senão nenhum banco vai topar o risco dela. Não vai, não. Você tem que ter toda a sua contabilidade muito bem feita, tudo bem estruturado. Né? Ô, Léo, hoje a gente não tem espaço mais para o amador. O mercado, ele é um mercado extremamente competitivo. Quando eu comecei, rental rate, né, que é a taxa do valor da locação em relação ao valor do bem, né, era de 8%, 7%. Eu lembro que é uma pessoa que me inspirou muito, que é o próprio Ciro na Porto. A gente ficava assustado com os preços que ele praticava, que era um rental rate de 4 mil. E a gente falava, a conta não fecha, não dá. E ele acelerando e ia embora e falava, não livro, já com o conceito de muito à frente dos pais. E hoje o que eu quero dizer é que as margens são apertadas, aquela visão, a cultura que existia lá atrás, que a locação paga assim bem, isso não é real. Hoje uma locadora que consegue manter uma margem de 10%, 15%, ela tem uma boa rentabilidade e não tem espaço para amador, mano. A questão fiscal ela é prescindível para o negócio, a gestão financeira, a gestão do caixa, ela é essencial, é impossível hoje uma locadora que não faça uma boa gestão de caixa, não tem para uma qualquer boa locadora hoje é o fluxo de caixa. Se ele não prestar atenção no fluxo de caixa dele, um cliente representativo ali atrasar um mês que seja, já acaba virando um grande problema, uma grande bola de neve. E a gente não tem margem. Hoje para pagar a taxa de juros, de um cheque especial, de uma conta garantida, de uma necessidade maior. Então, o que ele está falando? Fluxo de caixa é atenção. Tanto é que o próprio Marco Aurélio ele trouxe um dado muito interessante no último evento do Sindiloc que eu fui, sobre o número de CNPJs de locadora, que o número foi crescendo drasticamente de 2020 até o ano passado. O número de carros para essas locadoras também foi crescendo drasticamente, e do ano passado e esse ano vem caindo bastante, justamente porque muitos amadores ali entraram nesse mercado quando estava a taxa de juros baixíssima durante a pandemia, e agora com taxa de juros a 15%, se ele não tiver uma gestão muito bem afinada, fluxo de caixa, fizer muita conta, o cara não sobrevive. Não sobrevive. É isso que a gente viu. Eu queria entrar com vocês no assunto exatamente essa visão de mercado e boas práticas. Mas antes, eu quero, e puxando o gancho desse assunto que a gente está falando, entrar com um vídeo da Mobility, Contabilidade de Locadoras, nossa patrocinadora, que é parceira do Sindiloc e é parceira da ABLA, mostrando muito exatamente essa importância da gestão da locadora, de números, de dados, de informação e como buscar crédito. Vamos entrar com esse vídeo e agradecendo mais uma vez nosso patrocinador. Super legal. Mobility, muito obrigado mais uma vez. E a Mobility tem muito a ver com o que a gente vai falar agora, que é do mercado atual. Júnior, o que você tem enxergado do momento do mercado e do negócio aluguel de carro? Léo, eu acho que a gente está num momento delicado do mercado. A gente está vivendo aí um mundo de muitas transformações. Eu coloco esse momento que a gente está vendo agora com o momento que eu comecei a trabalhar no setor, que foi naquela mudança onde surgiu a internet, a digitalização do processo, lá em 98, 2000. Por quê? A gente está vivendo duas mudanças grandes de paradigmas no setor. Primeiro, a inteligência artificial está aí, é fato, né?
A mudança que isso vai trazer é impressionante. Impressionante a questão de agentes viais, tarefas que diversas tarefas. E isso deve mudar drasticamente. E a segunda, a evolução dos carros elétricos e híbridos aí também, que em analogia, eu uso o celular. A gente está vivendo um momento de maturação da tecnologia, onde ela está ficando madura a partir de agora, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O eletrificado, para nós, está no primeiro ciclo ainda. Exato. E, por exemplo, hoje um carro elétrico ele tem uma autonomia máxima, vamos falar assim, de 500 km. Mas eu estava lendo uma reportagem que já existem diversas baterias de sólido, de lítio sólido, que têm autonomia de 1.600 km. E que eles estão tentando gerar isso em escala industrial. E então é uma realidade, é algo que vai vir para ficar. Só que na locação a gente tem uma conta que ela é importantíssima no nosso tempo. É o valor residual do bem. E aí? Como é que a gente faz? Levando a analogia do celular, quem vai querer comprar um iPhone antigo? Um iPhone que a bateria dura um dia, se talvez a gente bater daqui a um ano, vai durar uma semana. A gente já tem visto isso bastante, principalmente no mercado dos carros elétricos de luxo. Você pega uma Audi e-tron, uma Porsche Taycan, o cara que comprou ele por 850 mil reais 4 anos atrás, hoje ele não vende por 400. O cara não consegue vender o carro por 400, porque a desvalorização de um carro elétrico ela é muito maior do que um carro a combustão. Exatamente. E agora, quando você, para fechar aquele ciclo financeiro em uma locadora, precisa da venda do bem depois ali para ter o seu retorno do investimento, a gente ainda tem que estudar bastante, colocar muito na ponta do lápis para ver como que vai funcionar. Exatamente. E a principal conta. E a gente não pode esquecer que o ciclo da locadora na prática ele é um ciclo financeiro. Eu falo que uma locadora de veículos parece muito mais com um banco do que com uma atividade de serviço, porque a gente tem um ciclo lá de 24, de 36 meses, de 12 meses em algumas poucas situações, e que a gente precisa precificar o valor desse ativo lá na frente. E eu acho que o maior desafio que nós teremos nesse momento agora é conseguir acertar essa precificação. Porque até ontem, né, a gente tinha uma história. A gente tinha os números de mercado. Amanhã a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Será que um modelo popular hoje ele vai ter o mesmo apelo de venda daqui a 3 anos? Vocês já começaram a fazer esse teste com carro elétrico? Não, muito pouco. A gente tem um único veículo elétrico na frota. Em contrato? Até para ter em contrato, mas começaram a surgir as demandas do mercado. Sim, exatamente. Porque o mercado também quer o carro elétrico. Com certeza. O carro elétrico hoje ele ainda é um carro para uso estritamente urbano. Pela autonomia dele, ele ainda não funciona para longas distâncias ali. Mas é incrível. Mas para um representante comercial, por exemplo, que roda dentro de Belo Horizonte, funciona muito bem, inclusive traz economia de combustível para a empresa que está alugando ali, né? E querendo ou não, existe um apelo ambiental também, o ESG aí está vindo com força, e tem diversas empresas que elas têm aí meta. Sim. Então o carro elétrico vai ser uma realidade também para que elas consigam cumprir essas metas. Em relação a essa parte ambiental, no Brasil a gente tem uma diferença muito interessante do resto do mundo, que nós já temos uma matriz energética extremamente limpa, não só na geração de energia, mas também quando a gente fala de combustível, do etanol. Então, você pegar um carro flex, etanol, mais híbrido, carro que você vai rodar, por exemplo, um Corolla Cross ali, se ele for híbrido, ele é um carro muito mais limpo nessa parte de sustentabilidade do que um carro elétrico puro hoje em dia, por exemplo. Eu acredito bastante para o mercado futuro aí que o carro híbrido flex ele vai ser o maior representativo da frota total no Brasil nos próximos anos, nas próximas décadas. E o carro elétrico eu ainda acho que vai ser algo bem mais para o uso estritamente urbano. Não sei que consigam fazer essas autonomias maiores, só que ainda tem uma dificuldade tecnológica para isso. Eu acho que se a gente for avaliar o cenário atual, a gente concorda plenamente. O híbrido é a solução mais viável para o Brasil. Porém, a gente está tendo uma evolução muito grande dessa tecnologia. Sim. E essa evolução, na minha opinião, em curto prazo, que é o grande desafio que a gente tem. E é conseguir identificar exatamente
qual vai ser a direção do mercado. Uma outra questão que eu digo também, como até falou anteriormente, é que hoje, pelo fato de ser uma cidade com um capital extremamente intensivo, a locação, a empresa que não se organiza e não consegue ter bons níveis de custo, né, financeiro para captação, a empresa está fora do mercado. Então, a gente vive aí um cenário de consolidação do mercado que já persiste há algum tempo, concentrado na Covid aí. Muitas médias cresceram bastante, muitas se fundiram, outras foram vendidas, novos grupos entrantes. A gente também tem as montadoras com novos entrantes e a gente tem aí um grande desafio. Eu falo que pequenas e médias montadoras, nós nos incluímos nelas, né? Os desafios são grandes. Por quê? Principalmente pela dificuldade de crescimento do financiamento. Financiamento, eu não vou nem falar financiamento. Financiamento, eu falo capital, né? Exato. O acesso ao crédito. Acesso ao capital. E tem outra questão também. Você, naturalmente, a sua empresa ela precisa ser rentável. Hoje, algumas empresas que são entrantes no mercado, elas não precisam. Elas são um projeto. Ou seja, de compra de mercado. Exatamente. Você enxerga muito as grandes fazendo isso de tempos em tempos, praticando preços inacreditáveis, que você sabe que elas não estão ganhando dinheiro ali, mas que elas não estão visando ter um lucro naquele contrato específico, mas sim ganhar mercado. Ela está usando aquilo ali como um custo de aquisição do cliente, para ela conseguir adquirir o cliente e depois rentabilizando. Zé Romero, fato que eu falo. As grandes, as maiores empresas, elas não perdem dinheiro. Elas não estão no negócio para perder dinheiro. O Bruno fala muito bem. Ciclo econômico financeiro. Né? Então, elas têm o que eu falo é que essas empresas têm estratégia. Qual que é o grande desafio que o Sindiloc quer levar o tempo todo para os empresários? As empresas precisam de ter estratégia. Os gestores precisam de ser capacitados. E o grande problema que a gente tem no mercado hoje é talvez um amadorismo. A história do Sindiloc, ela se funde muito uma entrega, ela mostra muito uma entrega de capacitação. Tudo do Sindiloc, desde aqueles grandes encontros do Sindiloc lá atrás, era capacitação e relacionamento. E eu, hoje, na frente do Sindiloc como diretor executivo, na frente da ABLA como coordenador da Uniabla, enxergo isso muito. Os empresários não se capacitam. A gente tem um curso lá de gestão de multa de trânsito. A empresa manda... Pouquíssimas pessoas já fizeram. Não, pelo contrário. Manda funcionário, mas o dono não... Esse é o ponto, Zé Romero. Por quê? É um dos cursos mais cheios. Todas as capitais do Brasil o curso é cheio. Mas vai o auxiliar administrativo. Então, o dono da locadora, ele não entende o processo da gestão de multa. E é uma das coisas, talvez, que mais se perde dinheiro numa locadora é em multa de trânsito. Só que esse é só um exemplo. Então, a parte comercial. O cara manda um atendente para um curso de treinamento comercial que está lá colocando práticas de negociação, de venda. O próprio empresário, ele vai no feeling, ele vai sim, ele se torna um prático, não uma pessoa com formação e capacitação para ele. Então, é um grande desafio. Então, na hora que a gente está falando, a grande, ela não... Então, a locadora pequena, se ela for competir com preço com a grande, ela vai ficar no caminho. Ou seja, ele tem que, inclusive, buscar nichos de negócio, formas de negócio diferentes das grandes, sim, que a competição. Exato. Nós estamos no mercado que é capitalista e de competição, graças a Deus, né? Um mercado de economia livre, né? Economia livre, de livre negociação. É exatamente aí que as pequenas e médias elas entram, né? Onde as grandes não conseguem entrar ou não querem entrar. Não conseguem atender de uma forma específica. Porque acontece muita de empresas pequenas e médias ali que tem 5, 10 carros na frota, que não são bem atendidas ou não estão satisfeitas com o atendimento das grandes, elas vêm nos procurar justamente por causa disso. Porque em uma locadora de um porte menor do que uma localiza, você vai ter muito mais contato, muito mais proximidade. O atendimento é personalizado. O atendimento é completamente diferente. Hoje,
na dinâmica, assim, que for avaliar, 80% do nosso negócio é centralizado em nichos de mercado. Exato. E em nichos de grande complexidade. E onde a rede, né, a gente fala aí das redes, elas não conseguem atender por causa do nível hierárquico muito alto, a burocratização dos processos, a dificuldade na tomada de decisão e de relacionamento. Então, eu entendo que, assim, o mercado de qualquer tipo de problema dentro de uma grande... Isso você tem tanta razão. O empresário me falou 2 semanas atrás, ele tem contratos públicos com o prefeito. Cada um tem que saber também o seu nicho e entender as oportunidades, as dificuldades de cada nicho. Ele trabalha muito bem. E ele falou assim, poxa, uma grande locadora, ela não consegue atender um prefeito do interior e vira para mim e fala assim, poxa, coloca isso aqui no carro. Não, ele vai colocar. A grande tem que ter uma autorização, porque isso não está no contrato. Se ele conseguir entrar em contato com alguém para, de fato, fazer essa requisição. Ou seja, um prefeito da cidade muito pequena tem um carro executivo e ligou para ele, exatamente para ele, assim, você pode colocar o segundo carro? Claro que eu posso colocar. Se fosse uma outra empresa, poderia até chegar a colocar, mas demoraria. Aquele negócio. A gente tem muitos clientes que o cara ele fica puto com uma Localiza porque ficou 2 semanas esperando a aprovação de um orçamento para começar o serviço. Isso não existe, entendeu? Então, as grandes têm o seu mercado e as médias e as pequenas. As médias têm outro mercado diferente. Agora, vocês estão falando, né, de crédito. Mas as grandes são benchmark, né? São, claro, são benchmark. Né? Muitas práticas de mercado que você acaba aprendendo com as grandes e querendo copiar das grandes, sempre se profissionalizando mais. Léo, e você está falando aí de multa de trânsito curtos, é engraçado isso. Porque multa de trânsito é uma fonte de renda. E muitas vezes o empresário que não acompanha, que não faz parte do curso, que não está ali, ele não tem essa visão. Júnior, a multa de trânsito é essencial para você fazer é uma fonte de renda. E implementar o seu faturamento dentro existe a taxa, existem outras questões também. Entendeu? Então ela pode ser uma fonte de renda, além de ser uma. Com certeza. E eu dando exemplo de multa de trânsito, e vou dar um outro exemplo disso, da importante capacitação, mas já falando assim, recapitulando o que vocês estão falando aqui. Inteligência artificial das mudanças do cenário. Inteligência artificial, a gente tem uma insegurança jurídica, a gente precisa de ter a gestão de números e dados, né? Estou com o meu parceiro Mobility aqui. Você está falando da parte de mudança do próprio mercado automobilístico, e aí voltando para o curso e treinamento, e voltando mais uma mudança muito grande nesse mercado nosso, que é a reforma tributária. Nós estamos gravando aqui esse podcast em outubro, a reforma tributária começa efetivamente em janeiro. E ainda não sabemos exatamente como que vai ser. Zé Homero, e aí eu volto falando, eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês entendem da reforma tributária, mas voltando aqui para a importância da capacitação do setor, nós rodamos várias capitais do país com o tema reforma tributária. O Sindiloc esse ano fez um workshop business e nós trouxemos o advogado que conduziu as negociações da reforma tributária no Congresso Nacional, na tramitação daquele espetacular trabalho que a ABLA fez, talvez o trabalho mais importante da história da ABLA, que foi acompanhar a tramitação da reforma tributária no Congresso. A ABLA, ela apontou tecnicamente, acho que 10 ou 15 pontos que foram mudados, porque senão inviabilizaria o negócio aluguel de carro. Então é isso, a entidade ela não pode ser percebida como um desconto de carro. Não, ela desconto para compra de carro. A ABLA fez, eu afirmo com convicção, o trabalho mais importante da história da ABLA foi o acompanhamento da reforma tributária. Nós trouxemos o advogado que liderou a comissão que a ABLA montou e trabalhou muito em parceria com a ANAV, que representa as grandes locadoras. E nós trouxemos o Dr. Vitor Hugo, que fez uma apresentação no nosso workshop. Vários. Foi muito boa, diga-se de passagem.
Cara, e eu vou te contar assim, impressionante como até hoje a grande maioria dos empresários nem se atentou para essa mudança. Então eu queria muito que vocês comentassem sobre isso, sobre o que vocês estão enxergando do impacto que vai ter a reforma tributária para o futuro do negócio aluguel de carro. Léo, é algo complexo. Por quê? Até então, ninguém sabe de fato o impacto que a gente vai ter. Porque existem algumas características da reforma tributária, por exemplo, empresas no Simples Nacional não vão gerar crédito na integridade para locadoras no lucro real. Qual que é o impacto que a gente vai ter? Quantos fornecedores interior afora nós temos que estão no Simples Nacional? Então, a gente está vivendo no ninho. Tem coisas boas que hoje a gente vai tomar crédito. Hoje não, né? Após a reforma tributária, a gente vai tomar crédito de todo aquilo que a gente comprar e todas as despesas, teoricamente, serão passíveis de se tomar crédito, desde que não seja essa questão do Simples Nacional. Mas, em contrapartida, a gente não conseguiu mensurar ainda o impacto que a gente tem. Quanto de locadora que está no Simples Nacional? Sim. E que vão continuar no Simples e vão ter um aumento expressivo da tributação, porque elas não vão conseguir fazer esse aproveitamento do sistema novo aí de crédito. Do meu ponto de vista, toda locadora vai ter que toda locadora, mas eu acho que o governo ele quer, em última instância, que todo negócio se torne lucro real. Eu acho que você vai conseguir, eles conseguiriam ter um controle maior da sua só que uma locadora de Simples tem uma forma de gestão que no real ela precisa talvez vai se isso aí. A palavra é essa. E outra coisa que eu acho que vai mudar muito com essa reforma tributária é a forma como as locadoras hoje elas fazem a desmobilização da frota, a venda dos seminovos, que a maioria hoje tem lojas próprias de seminovos, CNPJs, etc. E isso possivelmente vai mudar bastante, principalmente a tributação em cima dos seminovos, a venda dos seminovos. Então, se isso acabou mudando, a gente vai ter que se readequar também a essa desmobilização da frota. Mas é óbvio, como tudo no Brasil, os caras podem votar até dia 31 de dezembro. Então, acho que nem adianta falar tanto tecnicamente da reforma tributária, porque a gente não consegue ter certeza ainda de como que ela vai ser. Mas a segurança que o Brasil traz... É a famosa insegurança brasileira. Mas é o custo do Brasil. Isso, o empresário tem que estar esperto o tempo todo para as mudanças e ser rápido nas adequações. Nas tomadas de decisão. A gente vai ter o ano que vem como ano de migração, né? Que é a transição. Então, ano que vem vai ser um ano agitado, na minha opinião, para o setor, não só para o setor, né, para todo o Brasil, e vai ser um ano de estudo. Inclusive, cobrar. E aí, eu acho que as instituições como a ABLA e o Sindiloc, elas têm um papel fundamental. Puxar esse nisso. Com certeza. Temos que, inclusive, cobrar também dos nossos fornecedores, principalmente ali da parte de sistemas de gestão para locadoras, que elas também estejam todas adequadas para atender todas essas mudanças de emissão de nota fiscal ao invés de fatura, da tributação. Isso vai mudar bastante. E a partir do dia 1º de janeiro você já tem que estar adequado e pronto para exercer essa obrigação. Vai ser uma experiência nova. José Romero e Luiz Henrique, eu queria, para a gente ir já caminhando para o fim desse papo, falar exatamente do Sindiloc. Qual que é a sua vivência no Sindiloc? Conta para nós, a gente aqui, a sua experiência no Sindiloc. Primeiro, Zé Romero, que vem participando muito ativamente, começou a participar muito ativamente do projeto Sindiloc Jovem. Primeiro ele, porque nós vamos fazer uma história a gente tem que puxar a orelha um pouco do Júnior aqui, que não tem estado presente no Sindiloc, né? Não tem estado muito presente nos eventos. Eu brinco que eu tenho 3 meninas, né? 4 com a esposa em casa. Então, tem hora que falta um pouquinho de tempo. Com certeza. Eu, como estou novo ainda, consigo ter mais tempo livre para participar ali. Mas, antes de qualquer coisa, eu tenho que parabenizar muito o Léo. E eu nunca ouvi falar de nenhuma entidade empresarial, assim, um sindicato empresarial ser tão ativo junto com os associados que nem o Sindiloc. O trabalho que você faz no Sindiloc, ele é impressionante, desde trazer eventos, trazer o networking, trazer cursos, trazer conhecimentos, trazer parceiros importantes para as locadoras.
e nem o trabalho que você faz. É realmente impressionante e você está de parabéns com isso. Obrigado. Então, como equipe pera por trás, Fenomenal. né, com a diretoria sempre dando apoio, eu acho que... E com os associados também participando. Mas os associados, eles só participam por causa do trabalho que o Sindlock faz. Zé Homero, eu acho que é um ciclo virtuoso, né, Júnior? Ele se alimenta. Mas ele é histórico do Sindlock, sabe? Então, assim, a gente também pega um caminho já traçado, um caminho desbravado, que a gente falou do Luizão lá, de todas as diretorias que vieram atrás, né, do próprio Marco Aurélio, do Saulo, né, do Raimundão. Então, acho que tem... Eu falo de vez em quando ali, comento com amigos empresários também sobre o Sindlock e eles ficam impressionados porque os setores deles não tem nada nem parecido, não tem. O próprio Sincodiv, que é o Sindicato das Concessionárias, quando a gente era concessionário, sim, eles nunca fizeram muitos eventos, nem o tipo de discussão, nem o tipo de trabalho de conexão entre as concessionárias, nem nada. O trabalho que o Sindlock faz aqui em Minas Gerais realmente é impressionante. É o melhor do Brasil. É o melhor do Brasil. E o Sindlock, principalmente com o projeto que você criou do Sindlock Jovem, de trazer ali a segunda geração ou as pessoas mais novas que participam ali do sindicato para uma troca de ideia, troca de experiências e tudo mais, ele realmente traz uma experiência muito interessante, nosso conhecimento que talvez ali eu não teria se eu não tivesse em contato com outros empresários também do setor. E o networking também, né? O networking é muito importante, né? Troca de experiência e você acaba virando não só competidor, mas parceiro também de outras locadoras, isso é muito importante. Eu acho que isso é fundamental. Eu comecei novo no Sindlock também, né, Léo? Começou junto. Pois é. Conta para nós a sua vinda para o Sindlock. A minha vinda, a gente participou de um evento, se não me recordo muito bem, e aí foi definida uma comissão para fazer uma apresentação de preço certo de locação. E aí eu fui convocado pela Renata, mas quem me convocou foi a Renata. Renata. E aí a comissão era eu, a Aline, o Luiz Daniel e você, se não me engano. Eu, o Davi da Rentável. O Davi também estava. E aí a gente começou fazendo um trabalho de precificação. A gente fazer uma apresentação para todos os associados, auxiliando, né, o associado naquele momento a fazer a composição de custo. Porque como que era a composição de custo na época? Essa era menina ainda. O carro custava 10 mil, a taxa de locação do mercado era 7%, por exemplo. Então, se tivesse hora R$700. Se o carro rodasse, o mercado trabalhava assim. Dizer que até hoje ainda tem muito cara que trabalha aí. Até hoje ainda tem muito cara. Se o carro rodasse na mineração, numa empresa de engenharia, num laboratório médico, ou com uma senhorinha ali. Com uma senhorinha era o mesmo valor. Era uma coisa de louco, porque o mercado ele não era profissional. Até nem mesmo a própria Localiza, que era líder de mercado na época já consolidada, ela tinha um sistema de precificação. Não. E aí a gente começou como talvez o primórdio do Sindlock Jovem ali. E fomos galgando os passos. Se eu não me engano, isso foi em 2001 ou 2002. Ó. Nós entramos na diretoria no conselho fiscal. Não, mas isso foi bem antes. Não, sim. Mas nós entramos, depois desse trabalho, nós começamos a participar ativamente das reuniões, o sindicato fazia alguma coisa, um evento. Eram coisas esporádicas, mas a gente sempre estava ali. O sindicato representava bem. Já tinha um institucional muito forte, mas ele não tinha esse vínculo das pessoas o tempo todo se reencontrando. E nós entramos a convite do Saulo, então presidente, o Saulo ficou 4 mandatos. Eu acho que no segundo mandato do Saulo, no terceiro, nós viemos e entramos. Eu falo que ali foi a primeira renovação do Sindlock. Ali não se chamava Sindlock Jovem, entendeu, Zé Almeida? Mas já era um Sindlock Jovem. Mas foi o primeiro projeto do Sindlock Jovem. Um grande, uma visão e mérito do Saulo. E nesse ponto chamou os jovens que estavam ali à frente de locadores. Júnior já
como um sucessor potencial. Eu era um empresário novo, eu não era sucessor, mas um empresário novo no setor. E a gente deu aquele gás para a própria entidade, né? Ali na diretoria, a gente trabalhando ali, participando junto, da na época a gente também. A Aline era a mulher que tinha no setor. Então, assim... Que era sucessora também. Que era sucessora. Legal, isso mesmo. Bem lembrado, que era sucessora. Então, ali já vem uma participação ali de Sindiloc Jovem, querendo ou não, Sindiloc Jovem. E talvez a gente nomeou e criou o projeto formalmente ali depois. E aí, um projeto que eu vou te contar assim, talvez é um dos grandes orgulhos que eu tenho ali na diretoria executiva do Sindiloc, são dos projetos dos jovens, do Sindiloc Jovem e do Sindiloc Delas. Então, nós acabamos de ter um evento do Sindiloc Delas essa semana, super legal, tratando de vários assuntos assim, de posicionamento das mulheres. Então, isso é muito importante. Um setor que é extremamente tradicional masculino, mas que já não é mais aquele setor masculino que era. Já temos ali no Sindiloc Jovem, por exemplo, várias mulheres participando do projeto. Nosso último podcast aqui foi com duas mulheres executivas ali do setor. Então, assim, muito legal, né? E assim, o que vocês aí, pra gente fechar, enxergam o que o Sindiloc precisa de fazer ali, precisa de continuar fazendo para que a gente tenha um setor cada vez melhor e cada vez mais forte? Léo, eu acho que o Sindiloc está no caminho certo. Passo por se ter ido para lá e ter assumido a diretoria executiva. Eu acho que foi uma decisão estratégica e de extremo sucesso, que trouxe o profissionalismo para o sindicato, independente das diretorias anteriores serem extremamente profissionais e terem feito trabalhos espetaculares. Principalmente, eu gostaria até de elogiar o Saulo, eu acho que ele foi peça fundamental aí no sucesso do sindicato. Ele trouxe o profissionalismo e a dedicação exclusiva, porque antes o profissional, o diretor, né, como presidente, ele ficava dividido ali entre a sua empresa e o Sindiloc. Então, em momento da atenção, dava-se muita atenção à entidade. Todas as gestões, todos os presidentes que passaram por lá foram extremamente dedicados e atenciosos, tem que ser ressaltado. Mas é diferente de se ter uma pessoa com a função exclusiva de fazer a gestão, de inovar, de dar sequência no trabalho do sindicato. Entendeu? Então, eu acho que o caminho é esse, tá certíssimo. O desafio que a gente tem é de formação, realmente, eu acho que de treinamento, de criar aí talvez um MBA e uma pós voltada exatamente para a área. Eu acho que isso, a gente tem aí os primeiros passos com a Uniaba, mas eu acho que talvez esse seja um próximo desafio a ser lançado aí. A gente tentar focar mais a área da educação para um setor que, na minha opinião, é um setor um pouco esquecido dos demais. Por quê? Ele é um setor que movimenta muito, mas ele não é um setor tão grande na economia, como a gente tem diversos deles. Então a gente tem... eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem 3, 4 sistemas voltados para a educação. E apenas. E outros sistemas não atendem a área. Então, por aí, a gente percebe que, de fato, é um setor que ele não é tão visto pelo mercado. Então, eu entendo que, talvez, seja a hora da gente focar nessa questão de uma educação de um nível mais alto para os gestores. E eu acho que o restante do caminho está perfeito. Eu percebo bastante do setor, até pelo público médio em geral, as pessoas elas acham que locadoras são simplesmente a localiza que aluga o carro ali, renta carro no balcão do aeroporto. Elas não enxergam a locadora, o setor, como terceirização de frota, como carro com assinatura. Muitas pessoas nem sabem que isso existe. E você pega a maioria das empresas hoje, elas não têm mais frota própria, elas já fazem a terceirização de frota. Mas o público, no geral, eles nem sabem que esse setor ou esse serviço muitas vezes existe. Então, eu acho que um
um trabalho de publicidade dos diferentes ramos do setor. Ele é muito importante para cada vez mais empresários, principalmente os pequenos e médios, que às vezes ainda não tiveram acesso a esse serviço, conhecerem mais sobre terceirização de frota, os benefícios dela, por que eles deveriam implantar isso nas empresas deles. E gostei bastante dessa ideia também de trazer talvez uma formação de gestão um pouco mais voltada para o setor, para os empresários do setor, quem sabe já utilizando a Uniabla como base para conseguir realmente profissionalizar cada vez mais e trazer mais crescimento para um setor que é tão representativo, porém, muitas vezes, para o público geral fica um pouco esquecido. Posso dar um spoiler aqui? Ano que vem, pelo Uniabla, eu vou rodar em países, rodar vários locais, inclusive querendo ir no interior de Minas, com um curso de treinamento específico para gestão, para média, pequena e microlocador. Que legal. Tá dentro do projeto aí. 2026 que me aguarde. Realmente. Pessoal, poxa, show de bola esse papo aqui, extremamente descontraído. Eu tenho até uma cervejinha aqui. Não seria mal, não. Esse é ruim. Sexta-feira não seria ruim, não. Exatamente. Muito obrigado. Queria agradecer demais vocês dois. Bruno, já de longo tempo dentro do Sindiloc. Zé Romero, líder nato aqui do projeto Sindiloc Jovem. Agradecer demais, agradecer nossa equipe que está toda por trás, Leandro, Aurício, a Adele, agradecer as meninas lá do Sindiloc que organizam tudo, né? Patrícia, Sibeli, Ana e Fernanda, que estão cuidando aí de todo o bastidor do Sindiloc. Agradecer muito, mais uma vez, a Mobility, né, no nome do Rodrigo e do Ítalo, pelo patrocínio para poder a gente criar esse ambiente aí de levar informação, de comunicação para todo mundo. E eu quero convidar todo mundo aí para aguardar as próximas edições do Conecta Cash. Lembrando que o Sindiloc é um convite também de acompanhar o Sindiloc nas redes sociais. O Sindiloc está ali no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. A gente ainda tem Facebook, por incrível que pareça, né? Na nossa web TV. E esse episódio do Conecta Cash vai estar no Spotify e vai estar no Deezer para todo mundo acompanhar. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer participar aqui do podcast e poder contribuir um pouquinho das nossas experiências. Muito legal. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu.